Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pod Educando. Meu nome é Maria Pellegrini. O meu é Ana Luísa Oliveira da Silva. E eu sou Ana Luísa Rosa. Estamos aqui com mais um convidado, que é o Caê. Prazer, Caê. Oi, Prazer. meninas, muito obrigado pelo convite. É Nada. um prazer conversar com vocês aqui a respeito de empreendedorismo, né? Uhum. Mas se tiver qualquer pergunta, eu vou estar à disposição para responder. Certo. Um abraço para a direção também do colégio, obrigado pelo convite, um abraço para todos, viu? Caí, a gente que agradece você estar aqui participando com a gente. E a gente agora vai começar com algumas perguntinhas, né? A gente viu que você cresceu no Parque Secap, um bairro que você conhece tão bem. Como essa comunidade mudou quem você é hoje? Ah, legal. O Parque Secap, na verdade, é um conjunto residencial que em 1972 veio para Guarulhos, né? Uhum. Com o intuito de trazer casa popular para as pessoas que precisavam de moradia. Então ele foi meio planejado, né? Um bairro que tem ali vários condomínios, tem o centro comercial, tem áreas de lazer. Então ele proporcionou muito assim amizade, muita relação. Quando eu era jovem, né, eu descia assim no condomínio, então tinha muita criança para jogar bola, para brincar de pega-pega, esconde-esconde, fazer Da muita hora. atividade em conjunto. E tenho amigos até hoje lá no Parque Secap. Então Muito legal. é um bairro planejado que me proporcionou muitas amizades, né? E quando você faz amizade no mundo empresarial, a gente diz de network, né? Você acaba Sim. levando muita gente também para o mundo empresarial. Então, de lá eu tenho muitos amigos, já fiz alguns trabalhos sociais, tem um time de futebol que eu jogo bola lá todos os domingos, então a gente acaba vivenciando o bairro. Então, é um bairro que eu gosto muito. Muito legal. Então, todo mundo de lá é conhecido. É como se fosse uma cidade do interior pequenininha, sabe? Sim, sei. Você vai para algum lugar ali, você já conhece um do lado, vai na padaria, acaba conhecendo outro, é mais ou menos isso. O Secap, ele é uma mini cidade, né? Sim. São quase 20 mil pessoas que moram lá. Nossa. São 4.800 apartamentos, são 10 condomínios, mas é um bairro bem seguro, assim, bem planejado, com tudo próximo, né? Tem supermercado, tem restaurante, tem padaria. Então é um bairro que ficou muito próximo das pessoas poderem sair e comprar alguma coisa perto. Legal. Com quantos anos você começou com essa área de empreendedorismo? Eu comecei a empreender, eu fiquei trabalhando quase 15 anos no jornal, né, na cidade, chamado Jornal Olho Vivo. Eu entrei lá com 19 para 20 anos. Uhum. E de lá surgiu a ideia de montar minha primeira empresa, que é uma empresa de publicidade com embalagem de pão, saquinho de pão. Vocês já viram propaganda, uma embalagem Sim. de pão? Eu fui para Portugal uma época e lá a gente viu aquela história de embalagem de pão com propaganda, trouxe para Guarulhos, né? Eu e meu sócio, o Vitor, a gente começou a fazer publicidade ali. Então foi minha primeira empresa. Foi nos 2011, 2010 ou 2011 que a gente começou. Bastante E tempo. tem ela ainda até hoje? Eu fiquei com ela um período, mas depois que a gente se desfez da sociedade, ele ficou com uma parte da empresa e eu fiquei com outra. Aí eu fui para outro ramo. Qual Aí foi, investiu, né? Investi em outro negócio. qual que foi os desafios? Olha, eu posso falar para você o seguinte: empreender, primeiro que você tem que ter muita força de vontade, Sim. tem que ter muita gana de querer fazer. As pessoas acham que quando ela vai empreender, ela vai trabalhar menos, é pelo contrário, você trabalha muito mais, porque você é responsável pelo seu negócio. A partir do momento que você começa a ter um funcionário, você tem uma responsabilidade com ele também. Então, aquela pessoa que trabalha para você, ela tem família, ela precisa receber o salário em dia, ela precisa ser bem tratada, ela tem que buscar evolução. Então, acho que empreender para a gente é você fazer acontecer não só para você, mas todos ao seu redor, né? Os colaboradores, as pessoas que trabalham com você. É importante você sempre lembrar disso, lembrar das pessoas. Né? A maioria dos negócios hoje em dia são mais digitais, né? Sim. E você vai deixando de lado a relação pessoal. Eu acho que uma empresa ela serve não só para você ganhar dinheiro, para você viver, mas também para proporcionar algo para outros, né? Como você falou, né? Hoje em dia, as empresas são muito online. Todo mundo compra mais online. Na pandemia, que todo mundo teve que ficar... Se desconectou, né? Você acha que foi ali que começou a ter mais coisas online? Olha, eu tive um grande desafio na pandemia, eu posso falar por conta pessoal, assim, eu tenho um coworking no centro de Guarulhos, né, um coworking que são salas comerciais, que você tem espaços para as pessoas trabalharem, podem alugar por dia, por mês ou por ano, e eu investi em 2019, em junho de 2019, a gente reformou um prédio ali atrás da City Bread, no centro de Guarulhos, a gente reformou, são 4 andares, e de junho de 2019 até dezembro de 2020, a gente só colocou dinheiro, que era para reformar o espaço, para que em 2020 ele ficasse pronto para as pessoas. E em 2020 a gente ficou só janeiro e fevereiro, né? Se vocês lembram, janeiro e fevereiro estava normal, e em março começou a pandemia. Sim. Então ali começou um grande desafio, foi o desafio de você não só saber que você está passando por uma coisa que você nunca viu na vida, porque naquela época, gente, na pandemia, em 2020, você achava que daqui 3 meses ia acabar. Sim. Sim. Ah, logo acaba, eu vou voltar, né? Você não tinha dimensão do que ia acontecer.
E aí, quem é empreendedor tem que se virar, né? Porque assim, a gente gastou muito dinheiro para investir e deixar o lugar adequado. Nós trabalhamos 2 meses e percebeu que era um sucesso, porque em menos de 2 meses a gente alugou quase todas as salas. Mas quando chegou em março de 2020, nem todo mundo, quase ninguém ficou nas salas, né? Sim. E aí você tem que ter inteligência, tem que negociar, tem que conversar com o dono do imóvel, tem que fazer conta, tem que ter fluxo de caixa, tem que saber quanto que você vai investir naquele lugar, até quando você vai conseguir investir. Então é um grande desafio, né? Quando vem a pandemia, eu acho que as pessoas se sensibilizaram. Por exemplo, o imóvel não é meu, eu não sou dono do imóvel. Eu tive que conversar com o dono do imóvel e propor para ele uma nova negociação, porque a gente vivia uma nova fase, né? Não sabia o que ia acontecer, eu não tinha condições mais de manter financeiramente o espaço, eu não tinha cliente para ele, mas eu queria estar lá. Então houve um bom senso entre as partes para que eu permanecesse no imóvel, diminuísse a negociação do aluguel para que eu pudesse manter. E eu só fui começar a ter retorno mesmo, de fato, em dezembro daquele ano. Vocês imaginam, ó. Bastante Em tempo. junho de 2019 eu comecei o negócio junto com meus sócios. Em dezembro de 2019 a gente inaugurou. Janeiro e fevereiro a gente trabalhou normalmente. Março parou. Eu fiquei março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então isso prejudicou bastante, né? 10 Querendo ou meses. não, uma empresa não é só o cliente e o dono, né? Tem famílias, tem funcionários. Isso, tinha funcionários com a gente tinha que manter os funcionários que a gente tinha contratado. Alguns a gente teve que mandar embora porque não tinha condição de permanecer. Sim. Então a responsabilidade de quem empreende não está só em ganhar, está em saber quem trabalha em conjunto. Então eu acho que a gente que leva a isso, tratar as pessoas bem, saber com que aquelas pessoas queiram evoluir. Às vezes um funcionário passa um período por você, é um período de ir acumular experiência, ele não vai ser eterno. Então ele vai lá, ele evolui e ele vai para outro lugar ou vai empreender da própria parte. Então tem que saber também tratar as pessoas por o período que elas estiveram comigo, né? Sim. Uhum. É importante. E só pelo jeito que você fala, a gente consegue perceber que você tem uma liderança, tipo, natural, né? E na sua visão, quais são os maiores atributos de um líder? Especialmente em um contexto do empreendedor, né? Que é tão dinâmico. Então, acho que a liderança ela é exercida, tem vários fatores de liderança, né? Tem aquele líder que é temido, que todo mundo fica com medo. Tem aquele líder que é natural, que as pessoas gostam da convivência. E tem aquele líder técnico, né? Que ele aprendeu, ele foi, estudou, ele quer passar conhecimento. Como eu trabalhei com futebol, com esportes, desde criança, né? Lá no Parque Secap tinha um time de futebol. Eu sempre soube trabalhar em equipe. Sempre soube que, assim, o time nunca ganha um jogo sozinho. Sim. Né? Sim. Você depende dos seus amigos. E para você poder trabalhar em equipe, você tem que respeitar o próximo, tem que ter muita disciplina, tem que saber que você não está sozinho, então você não pode ser o astro, você tem que saber dividir a tarefa. Eu acho que empreender é um pouco disso, viu? Você precisa ter um pouquinho de interesse em trabalhar na equipe, saber dosar até onde você pode ou não, porque tem pessoas que têm suas limitações. Sim. Né? Você tem um colaborador dentro da sua empresa que ele é capaz de fazer um determinado trabalho. E quando você pede algo mais para ele, é o momento de você testar se ele é capaz ou não. E aí, então, acho que trabalhar em equipe é saber que a pessoa tem as suas limitações ou tem alguns que conseguem trabalhar com mais facilidade. Então, é extrair de quem você tem como funcionário, como sócio ou como parceiro, o melhor dele, né? Sim. Manter ele motivado, não só pela questão financeira. Às vezes a pessoa está cansada, tem algum problema pessoal, quer conversar e faz parte do empreendedorismo você escutar ela. Porque você pode ser extremamente profissional. Ó, você está aqui para trabalhar, eu te pago e pronto. Mas quando a pessoa entende que você está preocupado com o bem-estar dela, com a família, com os filhos, ela consegue render mais. Ela acredita que ali ela se sente confortável. Sim. É um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. A liderança passa para entender o que a pessoa do outro lado quer. Né? Quais são as limitações? Você está entregando tudo o que ela pode ou não? Então é isso que a gente consegue ter. Querendo ou não, um lugar que a gente tá bem já faz a gente ter vontade, né? De ir, fazer as coisas. As pessoas normalmente têm os seus sonhos, né? Sim. E para isso é necessário trabalhar, é necessário dinheiro. Então tem todas umas atividades que você tem que ter. Então vocês são jovens, por exemplo, eu tenho certeza que logo, logo vocês vão ter os sonhos de vocês. Onde vocês querem trabalhar, o que vocês querem ser. Só que a gente não consegue conquistar nosso sonho de uma hora para outra, de hoje para amanhã. E essa geração mais jovem acha que as coisas acontecem assim, mais amanhã eu vou fácil. conseguir. É. É um investimento do seu tempo, um investimento da sua habilidade intelectual, do que você quer fazer, para que lá no futuro você consiga realizar seus sonhos, né? Então, a pessoa que trabalha para mim hoje, a primeira coisa que eu pergunto para ela, qual o seu grande sonho? O que você quer? Tem pessoas que não falam porque tem vergonha e tem pessoas que, não, eu quero ter isso. Então, para você atingir os seus sonhos, você vai trabalhar comigo quanto tempo? E aí a pessoa começa a entender que aquilo ali pode ser uma passagem
Ou ela pode ser mesmo assim, eu quero ser o gerente da sua empresa, ótimo, então vamos trabalhar para que isso aconteça. Começa lá embaixo e cresce até ser gerente. Não é só porque ele quer que ele vai conquistar, né? Sim. Então, um pouco disso também. Como suas experiências no Jornal de Guarulhos te influenciou? Foi muito boa a minha experiência no Jornal de Guarulhos. Eu comecei a trabalhar nos jornais aqui na cidade em 2003. Nossa, Era um antigo jornal faz chamado tempo, hein? Olho Vivo. Faz tempo. Eu era vendedor de anúncios. Começou o grande desafio pela entrevista. Eu já estava na faculdade, né? E estava procurando algo na minha área, que eu me formei em administração, publicidade, propaganda e marketing. E aí eu falei, vou procurar algo na minha área. Eu já tinha um emprego certo. Eu ia trabalhar numa indústria química ali em Cumbica, ia ser promotor de vendas dentro do mercado. Não era o que eu queria, mas era o necessário, né? Que a gente acabou de falar, a gente precisa do necessário. E aí eu encontrei um amigo que era um dos donos do jornal, lá no Secap. Ele falou, não, onde você está indo? Eu falei, estou indo começar um trabalho. Ele falou, não, você vai lá fazer uma entrevista no meu trabalho, no meu jornal. Eu falei, não, estou começando agora, não vou no jornal. Eu falei, vou sim. Ele me pegou pela mão e me levou lá. E na entrevista, eu tenho uma pessoa que foi muito marcante na minha vida, que é o Zé Carlos. Hoje ele é o diretor comercial também do Jornal Guarulhos Hoje, que era uma pessoa muito experiente, já tinha trabalhado em multinacionais, tudo. E na entrevista ele perguntou para mim se eu ia trabalhar só sobre resultados. O que é trabalhar sobre resultados? É trabalhar sobre aquilo que você consegue vender. Então, se eu vendesse um determinado valor, eu ganharia um percentual daquilo, mas eu não teria salário fixo. E eu falei para ele, olha, eu não sei quais são os resultados da empresa. Foi quando eu perguntei para ele quanto ganhava o maior vendedor da empresa dele. E aí ele me respondeu. Eu falei, então tá bom, então eu aceito o emprego. Por que eu fiz isso? Porque se aquela pessoa que estava lá, ela tinha capacidade de ganhar aquele valor que ele me falou, por que eu não teria? Sim. Eu sou igual a ela, não sou? Sim. Eu só preciso batalhar e crescer para chegar lá. Então eu aceitei o desafio. Só que ele estava fazendo um teste comigo. Ele não disse para mim que teria um salário. Ele queria saber se eu realmente era um vendedor. Porque o vendedor, ele busca ir atrás de resultados. Se você tem um salário, você zera uma zona de conforto. Então eu tenho um salário, do salário eu vivo. Mas eu não queria ver o salário, eu queria ver do que eu ganhasse de prêmio, de promoção. E o salário todo eu guardava. Porque na minha cabeça foi, eu vou ganhar sobre o que eu vendo. O salário, ele vinha para guardar, para mim poder realizar os meus sonhos. Então você né? ganhava o salário mais o que Mas você... as comissões de vendas. Sim. Eu vendia publicidade no jornal. Então, vocês já têm muito acesso ao jornal ainda ou não? Mais ou menos. Vou levar alguns lá no colégio. Fica o meu compromisso, tá? Deixar os jornais antigos lá no colégio, para vocês verem. Antigamente tinha publicidade no jornal. Então você abria a folha do jornal, tinha lá loja de celular, tinha loja de carro, tinha empreendimento imobiliário. O próprio empreendimento que a gente estava conversando no bastidor onde você mora, eu cheguei a vender anúncios para eles lá no Vila Galvão. Então eles faziam publicidade no jornal. Com certeza os seus pais ou alguém viu a publicidade e ia comprar o imóvel lá. Não tinha internet muito forte ainda, não tinha buscadores, não tinha site, era muito pelo jornal, né? Sim. Então, durante muito tempo, de 2003 até 2010, eu permaneci no jornal. Quase 8 Pode anos. relembrar, gente, quais são todos os seus comércios, tudo? Os empreendimentos que eu tenho? Hoje, atualmente, eu tenho uma academia de jiu-jitsu da Gracie Barra, ali no centro de Guarulhos, que é no térreo do meu cowork, que eu comentei. Eu tenho o cowork, que são salas comerciais, ou individual ou coletiva, são 21 salas, né? Com sócios também. Sabe essas painéis de LED que tem aqui na cidade, com propaganda? Sim. Já chegaram a ver? Sei. São meus. Muito da hora. Eu tenho um sócio também nos painéis de LED, né? Chama publicidade, painel da Facine. Tem na Paulo Facine, mas a gente começou agora, tem em vários lugares. E agora, recente, né? Desde 2021, eu montei um time de futebol, que é o Guarulhos FC. Inclusive, que eu trouxe a camisa aqui fazer propaganda, ó. O Guarulhos FC, ele surgiu de um time de futsal, de uns meninos que foram campeão paulista, e os pais pediram para eu organizar um clube, que eles queriam disputar o Campeonato Paulista de Futebol. Falei para eles que não seria fácil, e a gente começou a montar um time. Esse time recentemente jogou em 2022, 2023 e 2024. Já é o terceiro ano seguido que a gente joga o Campeonato Paulista. E aí organizou um time hoje, tem mais de 256 crianças. Muito legal. Então são esses 4 empreendimentos que eu tenho no momento. Mas vai vir mais ainda. De todos os seus empreendimentos, teve um que você achou mais fácil de se manter no mercado? Olha, o que me gerou uma facilidade foi o da minha área, que é o empresa de publicidade e painel de LED. Porque como eu já tinha uma experiência no mercado, já tinha clientes que eu adquiri no jornal durante muitos anos, antes de comprar o painel de LED, eu liguei para alguns clientes que eu permaneci. E aí, lembrando dos clientes, lembra que eu falei de network, de relação, de amizades? Foi o que eu fiz durante todos esses anos da minha carreira. Então, tenho pessoas que eu vendi anúncios há mais de 10 anos. E quando eu falei que ia comprar os painéis de LED em Guarulhos, eles aceitariam fazer publicidade. E eles me deram um start, não, pode comprar que a gente vai sim.
Então, eu acho de todos eles o mais fácil foi o painel, porque já tinha uma história por trás, né? Eu já tinha quase aí uma experiência de 11 a 12 anos de publicidade em jornal, e aí eu trouxe todos esses clientes para anunciar no painel. Você tem uma academia de jiu-jitsu? Tem uma academia de Começou há jiu-jitsu. quanto tempo? Começou em 2021, no final de 2021. A Academia de Jiu-Jitsu é da Gracie Barra, que é a maior academia de jiu-jitsu do planeta, né? Eles têm mais de 2.000 unidades. Tem todo um trabalho lá mesmo que eles fazem de formação de atleta. É para criança, é para mulher, é para adolescente, é para adulto. O jiu-jitsu, eu não sou um praticante, mas eu sou um dos sócios. Mas ele traz muito, assim, concentração. Ele é uma arte que não é só força, Sim. é muita técnica, né? Então a pessoa está lá deitada, ela vai sentindo os movimentos e aplicar uma técnica que é um golpe que eles falam, né? Desde uma imobilização até você fazer um trabalho mesmo físico, de você poder ter uma condição física melhor, né? E o jiu-jitsu é bom até pro nosso dia a dia, né? Pra, tipo, autodefesa, essas coisas. Sim, sim, é importantíssimo, na verdade. Ele começou muito para as mulheres nesse sentido de autodefesa, né? Ele passa algumas informações para as mulheres, principalmente, que são mais frágeis, né, do ponto de vista físico, como é que ela consegue dominar uma pessoa com mais força. É com técnicas, né? Então, se ela tem as técnicas de jiu-jitsu, ela consegue se autodefender. Mas numa briga, tá, gente? Que coisa assim, hoje em dia, é no máximo uma briga. E você tava falando que você tem o seu clube, né? Você acha que o clube ele é importante, influenciou na inclusão social? Sim, lá na verdade eu trabalho com crianças de 10 a 15 anos, né? E aí eu comecei a perceber que tinha alguns pais que têm condição financeira um pouco melhor do que outros e tinham crianças que não tinham condições financeiras de participar do clube porque existe um custo. Então eu chamei os pais para conversar e aí eu fiz o quê? Cada 3 pais que pagam uma mensalidade do clube, eu libero uma bolsa 100% para uma criança que não tem condição. Provavelmente essa criança que não tem condição, meninas, ela que chega mais cedo, é a que treina mais. Sim. É que na chuva ela vai porque ela mais entende esforço. que aquilo ali é o sonho da vida dela. O valor, né? E o pai não tem condição de pagar. E o menino que está lá no clube, que tem um pai que tem condição, ele também evolui com isso, porque ele percebe que tem um outro garoto que vem treinar todos os dias, que vai fazer o treino todos os dias, não vai reclamar porque é o sonho da vida dele. E talvez aquele garoto que está um pouco acomodado, né? Ah, meu pai é engenheiro, meu pai é advogado, é médico, então se eu não for jogador, ele vai me dar uma boa instrução. Ele fica numa zona de conforto. Então, a vaga social, ela não só traz um elemento de dar oportunidade para uma criança que não tem condições, mas também de elevar o índice técnico, o índice físico do atleta que está acomodado. Que o pai paga a mensalidade, mas ele não vai todos os treinos. Então, ele acaba perdendo espaço no clube. A gente tem uma metodologia bem simples lá, né? Que são os melhores são os que jogam. Normalmente no futebol não está acontecendo isso. Se você for ver, às vezes o pai quer exercer uma certa influência no filho. Ah, dá um valor a mais, paga um técnico para poder ver o filho melhor, para ele ter vaga no time. Não, lá se ele não for treinado no dia, se ele não tiver capacidade, ele não vai conseguir ser titular do time de futebol. E, consequentemente, não vai conseguir jogar no Campeonato Paulista, não vai conseguir ter uma carreira de futebol, porque ele não está exercendo de acordo com o que a gente quer. Então é isso que tira a pessoa da zona de conforto. Você traz um menino de fora, que o sonho da vida dele é ser atleta, e ele acaba dentro de campo dando o máximo que ele em todos os dias. Sendo que o menino está lá, né, que o pai paga, às vezes ele estou numa zona de conforto. Então isso fez com que o time conquistasse muitos campeonatos, jogasse melhor, atingisse níveis de trabalho que a gente jogou contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Santos, e jamais na cabeça desses meninos achavam que iriam jogar. Sim. Então foi muito bom essa questão da inclusão social para nós. Querendo ou não, quando a gente tem gente ao nosso redor que se esforça, que tá pra jogo, a gente já, né? Já vai na onda, no embalo. É verdade, né? Quantas vezes vocês vão lá desanimada, aí uma de vocês fala, não, vamos, tem que fazer a prova, vamos correr, vamos fazer isso. Alguém tem que puxar a fila, não tem? Sim. É justamente isso que acontece. Como o esporte pode ajudar a construir uma sociedade mais saudável, assim? Olha, um dos maiores investimentos da minha vida vai ser no esporte, né? Sim. Eu fiz tudo isso que vocês estão vendo, de ter academia, de ter a empresa de publicidade, mas a minha ideia é que a cidade de Guarulhos tenha um clube de futebol e um clube esportivo em várias áreas. Sim. O esporte ele pode mudar a vida de muita gente, primeiro para a questão de preparo físico, de você estar com o corpo saudável, com a mente saudável. Segundo, de você trabalhar, como a gente conversou, em equipe, de ter responsabilidade. Ele vai te dar uma motivação de você estar sempre bem, né, fisicamente. Então, você consegue produzir mais, você consegue ter mais esclarecimento, níveis de concentração, respeito ao próximo, respeito ao professor, respeito ao colega. Então, o esporte é uma ferramenta de transformação social muito forte, né?
Uma pena que alguns atletas, quando chegam num índice de nível, né, elevado, esquecem de tudo que passou e Sim. deixa de investir. Eles têm O muitos. que a gente passa lá no clube é assim. O primeiro que a gente tem que ter respeito à nossa família. O atleta que não está respeitando o pai e mãe, que está desobediente, ele não treina e ele não participa dos jogos. Então o pai fala pra gente, a gente já tira ele do time. Certo. Porque ele está ali exercendo uma função de ser um atleta profissional que no futuro possa ganhar muito dinheiro, né? Sim. Tem muitos atletas, por exemplo, e quando começam a ganhar dinheiro, esquece o que o pai, a mãe, o avô fez por ele acha que o dinheiro dele pode tudo na vida. E aí ele perde uma referência. O que é perder referência? Ele acha que ele tem todos os amigos na volta dele e não precisa de mais ninguém. E aí se perde em vários outros problemas, né? Alcoolismo, drogas, perde referência de alguém puxar a orelha e falar, opa, peraí, você é um atleta profissional, você ganha bem, mas peraí, tudo tem limite na vida, né? Sim. Sim. Então o esporte também traz um pouco disso, a transformação social da pessoa, né? Querer fazer algo por alguém. Então eu respeito muitos atletas que quando chegam num índice técnico bom, que ganham dinheiro, ajudam em projetos sociais, para que outras crianças possam também ter a oportunidade de treinar, jogar, competir em várias modalidades, não é só no futebol, né? Certo. E você pensa em expandir, sair do futebol e ter mais coisas como outros esportes? Penso sim, inclusive já me procuraram para fazer. Eu acho que tudo na vida tem um momento, né? A gente está estruturando o Guarulhos, a gente está participando de campeonatos, a gente vai escrever o time na Federação Paulista, mas a gente já está conversando com pessoas do handebol, do vôlei, do basquete de Guarulhos, porque eu entendo que a cidade de Guarulhos é uma cidade de muito potencial, né? Nós temos quase 1.400.000 habitantes, uma cidade gigante, né? A segunda maior cidade do estado de São Paulo, e se você não tem um clube de referência em formação, você acaba perdendo muitos jovens para outros clubes. Sim. Fato é, e a Rebeca, né? A Rebeca, vocês Sim. sabem que ela é de Guarulhos. Sim. Ela começou aqui na cidade, mas ela chegou num nível técnico tão grande que a cidade não podia proporcionar para ela algo melhor. Então ela teve que buscar fora da cidade de Guarulhos e hoje se tornou uma das maiores medalhistas olímpicas da história, né? Mulher, e uma referência para a maioria das meninas, né? Sim. E você pretende abrir para os dois gêneros, feminino e masculino? Feminino e masculino, para os dois. É importante também. Acho que as mulheres têm conquistado um espaço muito grande, principalmente no futebol. Cresceu muito assim a procura de mulheres também para o futebol, né? Então acho que é uma demanda também, não só como empreendedor, mas como social, para que as meninas também tenham essa oportunidade. Que tipo de apoio ou políticas você acha que poderia fortalecer? A cidade de Guarulhos ela tem pouco apoio de políticas públicas para o esporte, né? Começa que a Secretaria de Esporte da cidade é a que tem menor percentual de receita, né? Uhum. Não chega a ser 1% da receita. Então, a questão política pública para o futebol, para o esporte em si, passa pela cidade começar a ter mais investimento de conta própria, sem precisar depender, por exemplo, de um empresário como eu para fazer esporte. Que aí ela vai conseguir ter mais crianças da parte social para atender a demanda e expandir isso em todos os lados, né? Sim. No próprio colégio, no colégio público, né? Você ter lá um instrumento de transformação social para que aquela criança atinja um índice, depois ela vai para o clube. Então, acho que passa da cidade valorizar um pouco o esporte. Os nossos próximos prefeitos, vereadores que foram eleitos, comecem a olhar o esporte com uma atenção melhor, né? Sim. E quanto mais investe no esporte, menos vai ter que investir na saúde pública, que em Guarulhos, infelizmente, está ruim. Então, se você tem mais crianças fazendo esporte, praticando esporte, você tem uma geração que não vai ter tanto problema para ir no hospital, para poder ficar com doenças, né, com vírus. Então, você acaba tendo uma geração de crianças melhor. Sim, sim. Igual você falou, né? O esporte ajuda em tudo. Você acha que deveria ter mais divulgação dos esportes? Porque, querendo ou não, ele ajuda no foco, né? Pra você focar em escola, tudo mais. E o esporte também é um negócio que só de você ver os outros, você sente mais vontade, né? De fazer, de acontecer. Motivação, né? É, Você vai lá, a Rebeca está sendo campeã, né? Dá uma motivação de você Dá. querer fazer igual? Dá. Vocês sentiram essa emoção quando ela foi medalhista? Uhum. É importante, sim. Na verdade, o investimento para o esporte ele tem que ser muito, hoje na área de comunicação, muito difícil, porque a cidade de Guarulhos ela não tem uma televisão. Né? Quando você liga lá a TV, você vê muita notícia de São Paulo, né? Sim. Em outras cidades, por exemplo, em Mogi, Ribeirão, já tem os canais de televisão próprio. Como a cidade de Guarulhos é uma cidade que está muito próxima a São Paulo, nós somos muito dependentes da comunicação de São Paulo ainda. Né? Então, tanto na comunicação, tanto do esporte, jornalismo, você não consegue ter muita informação. Está tendo muito investimento agora no estado de Guarulhos em canais de mídias sociais, jornais de mídias sociais que acabam divulgando bastante. Acho que é uma alternativa você investir nesse tipo de trabalho, né, nas redes sociais,
como a gente tem lá no Guarulhos, né? Todos os jogos que a gente passa, a gente transmite, os treinos a gente coloca. Então, a gente faz um trabalho de comunicação muito forte através das redes sociais, do Instagram, do próprio YouTube. Tem uma página para incentivar os jovens, né? A gente sempre faz avaliações 3 vezes por ano, janeiro, junho, agora no final do ano também a gente faz avaliação, que é para receber novos atletas e avaliar como é que eles estão, para poder conseguir colocar eles nos times. Então, comunicação é importante para a gente conseguir expandir o esporte na cidade, mas também tem que ter mais clubes, né? Sim. Não adianta ter só o Guarulhos, que a gente tem uma capacidade de pessoas para atender. Acho que a cidade, se tivesse mais clubes como São Paulo, né? Lá em São Paulo você tem lá o Clube Pinheiro, você tem o Espéria, você tem vários clubes que têm praticantes de futebol, modalidades esportivas como handebol, basquete. Guarulhos tem poucos, né? Os que tem são deteriorados, não conseguiram se manter. Então a gente tem que incentivar que os clubes se abram e tenham mais portas aí para as crianças. Certo. No Guarulhos FC Academy, quais valores e habilidades você procura desenvolver nos jovens atletas e como essas características podem preparar e fortalecer? Ó, lá no Guarulhos, a gente tem a primeira premissa que a gente já conversou, né? O atleta tem que respeitar pai e mãe, tem que estar estudando, tem que entender que ele vai transformar num atleta e ele vai se tornar referência. A gente sempre pede para os atletas do Guarulhos entenderem assim, se na escola tem algum menino que está sendo, vamos dizer assim, tá vendo chacota ou estão querendo, ele tem que defender, ele não participar. Acho que o esporte é justamente isso, a gente cria um líder. E quando você cria um líder, você não cria uma liderança para você poder deteriorar os outros jovens, você tem que uma liderança para poder defender, né? Na minha época não existia bullying, a palavra bullying, mas a gente percebia que na escola tinha aqueles que eram mais atormentados pelos outros. E aí a defesa do líder não é fazer com que aquilo aconteça, é fazer com que aquilo acabe. Que pegue o menino, traga ele para o lado dele e defenda ele perante essa sociedade que está sendo muito rancorosa, né? A gente não pode ter essa sensibilidade de achar que a pessoa que é diferente de nós, ela é pior ou melhor. Ela só é diferente. Numa sociedade que todos nós somos seres humanos, temos famílias, a gente não pode olhar para o lado e achar só porque ele é diferente de mim, ele é errado. Ele só é diferente. Aprender a respeitar as diferenças é uma grande importância no Guarulhos. Mesmo porque ali eu recebo família de todo lugar da cidade. Pobre, rica, com pai, com mãe, sem mãe, com avó. E ali ele tem que se sentir acolhido. Então, a grande missão nossa é dar acolhimento e transformar aquele jovem num ser humano melhor. Se ele se tornar jogador de futebol, ótimo. Mas que ele vai sair dali com mais consciência social, que ele vai aprender a defender os oprimidos, que ele vai aprender a trabalhar em equipe, não vai discriminar o amigo. É isso que a gente aplica lá. E acaba dando certo. E você falou do estudo, né? Querendo ou não, quando uma pessoa foca muito em uma coisa, deixa as outras de lado. Então, eu faço futebol, foco muito no futebol. E às vezes eu deixo a escola de lado, né? Não dou importância para as notas, falo, eu vou ser jogador de futebol, não importa a escola. Então, eu acho muito importante isso que você faz. Muito. Muito que tanto que os treinadores pedem, na verdade, a cada 3 meses o boletim para verificar a primeira frequência escolar. Para saber se aquele atleta está indo para a escola. Se ele tem alguma deficiência em nota, por exemplo, tem dificuldade em matemática, mas ele está indo para a escola, o clube mesmo se organiza entre os pais, familiares e procura um professor para dar uma aula específica para ele. Ele chega meia hora antes ou meia hora depois do treino, né? Para dar uma aula particular para ele sobre aquela matéria. Muito legal. Até para que ele possa crescer mais, né? Porque às vezes a criança está indo para a escola, ela está pensando no futebol. Ela está na escola, mas está pensando no futebol. Então ela tem um déficit de atenção. Às vezes ela vai para a escola, ela tem uma deficiência em matemática, mas ela está indo, não aprende. Então você assistir esse jovem, você assistir ele completo, não só do campo de vista esportivo, porque ele pode ser um excelente atleta, ele pode correr mais que os outros, mas ele não está praticando o que ele precisa praticar na escola. Então, às vezes ele tem déficit de atenção, às vezes ele tem uma dificuldade mesmo em acertar a matéria, então a gente acaba tentando assistir ele de uma maneira geral. Então é importantíssimo o que você falou, ele ter foco em estudar e jogar bola, porque é um período da vida. O estudo talvez ele chegue e atinja eu quero ser até a faculdade, ou não. Terminou o ensino médio, terminou o ensino, ele vai querer ser jogador, mas ele tem que terminar os estudos. Muito legal o que vocês fazem. Porque, querendo ou não, não é só o esporte, é lições pra vida, né? Sim. Isso mesmo. Tipo, o que acontece quando o jovem tá mais focado no futebol e não vai pra escola? Ele deixa de treinar uma vez por semana e se ele não continuar, ele deixa de ser inscrito nos campeonatos. Então ele vai ficar desmotivado. Sim. Tem muitos pais que chegam pra gente e falam, depois que ele começou a jogar com vocês, ele começou a melhorar na escola. Porque ele tem um sonho, não tem o sonho de ser jogador? Sim. A gente coloca para ele o seguinte, se você tem o seu sonho de ser jogador, você tem as suas obrigações como ser humano. Sim. E uma delas é frequentar a escola. Se você estiver abaixo do percentual que a gente estabelece, 75% das aulas, ele não pode ser inscrito no campeonato. Então ninguém quer ficar só treinando sem ser inscrito. Aí todos os amigos dele estão indo pro jogo e ele não vai.
Então ele acaba se esforçando mais e vai para a escola. Sobre fé e comunidade. Como a sua fé e esse envolvimento em grupos, como as equipes de Perdão. Nossa Senhora, é isso mesmo. E encontros de jovens influenciam suas decisões profissionais e o modo de como você conduz a sua vida? É engraçado que, assim, a religião, eles falam que não se discute religião, futebol e política, né? Sim. Sim. E eu participo das três. Mas não é uma discussão, são pontos de vista, né? Eu acho que a igreja, a fé, ela nos move para a questão mais social. Né? Quando a gente participa da igreja, a gente participa para buscar algo que é um alimento para a nossa alma, né? Para a nossa fé. E quando você está com a alma limpa, lavada, você consegue esclarecer mais coisas. Então, a igreja para mim sempre foi muito forte, a relação que eu tenho com a igreja católica. Eu sou católico, eu não nego para todos. E eu sempre fui da igreja da Paróquia São Roque. E o encontro de jovens nada mais é encontrar vários amigos do bairro de Secap, chamar eles para dentro da igreja e dali você fazer amizades, né? O Encontro de Jovens com Cristo foi quando a gente começou na Paróquia São Roque, que eu nasci e moro no Secap até hoje. E de lá a gente começou a pegar muitos jovens que tinham problemas, sim, com álcool, problemas de depressão, tinham problemas que perdeu pai e mãe, e trabalhar aquilo como uma coisa assim, que é uma passagem da vida dele. Então a gente se autoajudava, né? Eu não tive tantos problemas com relação a qualquer desse tipo de coisa, mas eu também tinha os meus problemas, né? Eu vivia com os pais separados, então tinha algum trauma com relação ao meu pai e mãe. E eu dividia com um amigo que tinha um outro tipo de problema. E a gente se autoajudar. Então a igreja, para mim, era um ponto de fé necessário para poder você fazer as pessoas melhores. E aí eu não vou para a igreja buscando saber se o outro vai ou não, eu vou por mim. Sim. Né? Porque na maioria do ser humano ele tem o julgamento. Você fala lá, aquele cara ele faz isso, aquele outro está na igreja. Tá, mas qual o problema? Ele não pode ir? Né? Então você vai por você mesmo, você não julga o próximo. Então a transformação social da igreja na minha vida passa pela questão de você saber que você procura algo dentro de si. Um autoconhecimento, né? E aí respeitando todas as religiões, né? Quem tem fé, quem acredita em Deus, que faça suas promessas, que cumpra o seu papel. E ali você vai tendo pessoas que têm no mesmo caminho que você, né? Sim. Você quer dizer assim, mas o resto do mundo não importa? Não, importa. Mas um irmão de fé é um irmão que você sabe que vai ajudar o próximo. E as equipes de Nossa Senhora são movimentos que acontecem no mundo inteiro. Ele é um movimento um pouco fechado, não tem muita divulgação, que é um encontro de casais, né? Como se fosse um encontro de casais, só que dentro da casa das pessoas. Então, um mês é a reunião na minha casa, outro mês é na casa de um amigo, e lá tem uma dinâmica que você vai aprendendo a lidar com situações do casamento. O casamento, gente, ele não é uma coisa assim que todo mundo diz, é maravilhosa. Tem coisas boas e ruins, Sim. como qualquer ser humano. Aprender a conviver com a minha esposa é aprender a conviver com alguém diferente de mim, Sim. né? Então, quando a gente se casa, a gente se torna uma só perante Deus, mas a gente tem nossas diferenças sociais. Sim. Ela pode torcer pro Palmeiras, eu posso torcer pro Corinthians. Ela gosta de branco, eu gosto de azul. Sempre tem uma briguinha ali. Sempre tem. E aí, eu até dou, nas entrevistas que eu faço, eu dou um testemunho de vida. Que nós casamos, né? E a gente arrumou o apartamento e foi viajar na lua de mel. A gente foi para Cancún. Cidade maravilhosa, nós aproveitamos muito a cidade. E quando a gente voltou, o apartamento estava pronto, sabe? Mobiliado, sabe? Novinho. No primeiro dia dentro de casa, nós já tivemos a nossa primeira diferença. Por quê? Porque ela gostava do lixinho, já tem aquele lixinho em cima da pia? Sim. Eu tinha lixinho em cima da pia na casa da minha mãe, na casa da mãe dela não tinha. Ela tirou o lixinho e botou na área de serviço. E na minha casa com a minha mãe, eu tinha um escorredor de prato. Na casa da mãe dela, ela não tinha. E ela tirou o escorredor de prato. Eu falei, não, peraí. Na minha casa, com a minha mãe, eu lavava a louça e deixava escorrendo lá. Se eu for lavar a louça, tem que ter o escorredor. E se for fazer alguma coisa, tem lixinho. Então, existia uma diferença entre eu e ela. E como é que a gente resolve isso? Por exemplo, quem está certo nessa história? Ela quer o lixinho e o escorredor. Eu quero o lixinho e o escorredor. Ela não quer. Quem que está certo? Cada um tem costumes diferentes, né? Não tem ninguém que está certo, né? E como é que você resolve isso? A gente conversa. Conversa. Então, eu falei para ela, já que eu vou lavar a louça, eu vou ficar com o escorredor. E já que você vai cozinhar, deixa o lixinho lá na área. Sim. Então, quando a gente lidar com situações da vida, e não só no casamento, é saber que as pessoas pensam diferente. E que elas têm que entrar no senso comum. Foi o que aconteceu logo no meu primeiro dia de casamento. A gente teve que entrar no senso comum. Não importa se minha mãe tinha na casa dela o lixinho, o escorredor, e a mãe dela não. E não existia o certo ou o errado. Existia o diferente. Sim. Então, o meu primeiro dia de casamento já foi uma prova que você tem que ter conversa, diálogo, para buscar alternativas para resolver soluções. O que eu aplico hoje em dia no meu dia a dia como empresário. Sobre a fé que você falou, eu concordo muito, porque eu sou evangélica.
Eu acho que quando eu tô indo mais pra igreja, tô ficando mais próxima, tudo muda, sabe? Minha relação comigo mesma, em casa, com a família, na escola. Eu acho que é como se fosse, sabe? Assim, uma chave que vira na sua vida. É. E depois que você começou a frequentar, né, a Paróquia São Roque, o que você acha que mudou na sua visão sobre a família, sobre seu futuro, sobre tudo? Ó, a fé, ela é o alimento da alma, né? Sim. Quando a gente está bem consigo mesmo, você consegue resolver qualquer tipo de problema. A questão é que a gente vive num mundo tão doido que às vezes você não consegue reservar uma horinha do seu tempo para ir na missa de domingo, por exemplo, ou para ir Sim. no culto, ou para dedicar a você mesmo com meditação, fazer uma oração. Então a pessoa ela vive num mundo tão doido que você acaba entrando no automático. Você acorda, trabalha, viaja, você quer ter tudo na sua vida, mas você não quer ter um tempo para você com Deus, com Cristo, com a Principal. fé. E isso te deixa mais leve, né? Então, dali da igreja, você começa a se sentir um pouco melhor, você começa a entender que você tem o seu autoconhecimento, você se sente mais leve. Nós todos somos pecadores, nós todos erramos, mas a gente tem que admitir os nossos erros. Sim. E é o momento de você fazer aquele testemunho com Deus. Dizer, olha, desculpa, eu errei, eu quero ser uma pessoa melhor, eu sou ser humano como todo mundo, mas eu preciso me arrepender dos meus erros. Então, quando você vai se arrepender daquilo que você fez de errado, você vai colocar aquilo como testemunho, como você vai fazer lá, como diz a igreja, a Eucaristia, que é receber o corpo e o sangue de Cristo, você está lavando a sua alma. Você está admitindo que o seu erro vai ser deixado de lado e que você vai se tornar uma pessoa melhor. E é por isso que a gente recebe o corpo de Cristo, para a gente poder se aliviar dos nossos pesos e erros da vida e começar uma semana bem melhor. Né? Então a igreja fez muito disso, né? Não só a igreja, a paróquia, o encontro de jovens, o encontro de casais, que eu também participei, façam com que você se torne uma pessoa melhor. E o convívio, né, com pessoas também de bem, que querem, né, fazer o bem. É assim que a gente vive. Em Sim, sociedade tem que se ser vive assim. verdadeiro. É, sempre verdadeiro. Nós somos diferentes. Sim. O único problema que você não pode é viver numa vida que não é sua. Então não tenha vergonha de quem você é. Os amigos podem se afastar? Talvez. A família? Talvez. Mas você está sendo aquilo lá. A pessoa enxerga você e fala, não, ela é assim mesmo. Então ela tem os seus defeitos e suas qualidades. Eu vou aprender a conviver com ela assim, com defeitos e qualidades. Não se mudar, né, pra encaixar no Pra mundo de encaixar. outro. E normalmente, talvez o seu defeito faça com que um amigo ou a esposa não conviva com você, que é um defeito muito forte. Então ela fala, nossa, eu prefiro não conviver com ela e tá tudo bem. Né? Porque assim, você não vai mudar para agradar ninguém. Você vai acordar e viver como você mesmo. Ah, eu não vou conviver com alguém palmeirense na minha casa. Ok, e se eu tiver um filho palmeirense, eu vou deixar de amar ele? Então, são fatos que a gente vai colocando na vida que nos afastam do outro à toa. Ou a religião, ou o time de futebol, ou a pessoa é loira, ou a pessoa é baixa. Então, as pessoas têm que entender. Se ela quer conviver com alguém, ela tem que conviver com seus erros, acertos e suas qualidades também, né? É esse equilíbrio que a gente busca na vida. Sim. Atualmente você é sócio em várias iniciativas, certo? Como coworker e Sunforces e academia Grace Barra, quais são as suas maiores vantagens e dificuldades em lidar com tantos negócios assim? É lidar com pessoas. Na academia, eu tenho um tipo de sócio. Uhum. No cowork, eu tenho outro. No painel, eu tenho mais Tem um. outra. Então, eu acho que foi aquilo que a gente conversou no início da nossa entrevista do podcast, né? Eu acho que a minha criação lá no Secap me fez conversar com pessoas de vários os tipos, vários os níveis. Quando eu fui ser vendedor no jornal, eu conheci pessoas de todos os níveis culturais. No jornal, eu cheguei a ser vendedor, coordenador, gerente e diretor do jornal. Eu acho que a grande experiência de vida que eu tive acumulada no jornal fez com que eu lidasse com qualquer tipo de ser humano. Quando eu era diretor do jornal, eu conversava com político, prefeito, vereador, empresário, mas eu conversava também com o dono do boteco, da agência de carro. Então, a gente lidava com pessoas da sociedade, do seu alto nível até o seu mais baixo nível. Sim. Com padres, com pastores, né, com bispo. Então, a gente acaba tendo uma referência de preparo social quando eu trabalhei no jornal durante quase 20 anos, né? Porque eu continuei no jornal um período. Então, essa experiência faz com que eu consiga extrair do meu sócio no coworking uma coisa, extrair o melhor do meu sócio na Grace Barra, fazer com que a pessoa que trabalha do painel também me compreenda. São 3 tipos de pessoas diferentes em áreas diferentes. Então, lidar com as pessoas fazem com que eu tenha negócios de coisas diferentes, né? Uma academia de jiu-jitsu não tem muito a ver com coworking. Sim. Um coworking talvez não tenha muita relação com o time de futebol, mas cada um que está lá me representa na sociedade. Como eu sou um cara da área de comunicação, então eu consigo ter uma publicidade talvez direcionada para a Grace Barra, uma relação direcionada para o coworking e outra para os painéis. E agora para o time de futebol, que lá no meu time o meu sócio é meu irmão. Então é muito mais difícil você ter sociedade com o irmão,
Porque entra a questão pessoal ali, né? Familiar, né? Familiar. Então, às vezes, você não é só profissional, né? Eu não vou magoar nunca o meu irmão por uma relação profissional. Sim. Então, é diferente também. E, como você falou, né, a relação com as pessoas é o mais difícil. Você acha que já teve em alguma empresa sua um desafio entre as pessoas, sabe, que desestabilizou a empresa entre os funcionários ou entre os sócios? Já, diversas vezes. Eu cheguei a comandar 88 pessoas no setor lá dentro do jornal. Caramba. Imagina 88 pessoas que pensam diferente uma da outra, que nasceram de famílias diferentes, que têm culturas diferentes. Você tem que equilibrar os atritos, né? Você tem que lidar com situações, às vezes, que você tem que se posicionar. Por várias e várias vezes eu tive que me posicionar com relação à briga de vendedor, às vezes discussão de sócios. Porque dentro do mundo do empreendedorismo, você tem que saber entender que existem áreas. Uma pessoa da área de vendas é diferente de uma pessoa da área de jornalismo. Um professor que dá aula na Gracie Barra é diferente da pessoa da área administrativa. Sim. Então, eu sempre falo que existe... sempre a gente põe o dedo assim, um dentro do outro. Sabe quando a gente olha aqui por dentro assim, ó? Então, se você pensar que isso aqui é alguém que é da área esportiva, isso aqui é alguém da área administrativa. Quando você faz a junção, eles se intercalam. Olha para dentro dele. Tem essa areazinha deles que é um conjunto. Uhum. Ele tem que ter um pouquinho, o cara que é da área administrativa tem que ter um pouquinho de esporte dentro dele. O cara da área esportiva, um pouquinho de administração. Então, quando você faz uma bola, uma roda, você olha para dentro. É esse que liga os dois. E é esse sou eu que tenho que fazer. Então, você é uma pessoa que adora, por exemplo, esportes, né? E seu nome é? Maria. A Maria adora, por exemplo, administração. A Maria tem 80% da vida dela em administração. Você 80% de esporte. Esses 20% que sobrou é o que une vocês duas. Sim. E eu que tenho que fazer a junção. Né? Então, você na área esportiva, você na área administrativa, eu tenho que fazer com que vocês trabalhem em equipe e entendam que existe um propósito por trás disso. Então, a empresa em si, ela é dividida por setores. Cada um faz a sua parte, para que no final aconteça o resultado. Sim. Então, eu, como gestor, tenho que ter um conhecimento um pouco de cada área e fazer esse equilíbrio acontecer. Né? Como no colégio, por exemplo, tem as professoras, não tem? Tem a área administrativa, tem a diretora, tem o pessoal da cantina. Então, todos ali trabalhando para que aconteça algo para vocês. Uhum. E existe o gestor disso tudo. Então, é lidar com cada situação dessa. E querendo ou não, você tem uma rotina muito corrida, né? E como você faz com essa rotina tão corrida para administrar sua vida pessoal, familiar, profissional, especialmente considerando a importância que você dá para cada uma dessas fases? Olha, eu posso te dizer que assim, é trabalhar muito e dormir pouco no começo. Para no final você trabalhar pouco e dormir muito, Sim. talvez. Hoje eu consegui um certo equilíbrio, mesmo porque que além de tudo isso, eu tenho 3 filhas, tenho uma esposa que tem empresa, e eu ainda ajudo ela na empresa dela e ainda tento acompanhar o dia a dia das minhas filhas. Eu acho que para tudo a gente tem que determinar um tempo e as metas. Quando a gente é mais jovem, eu ainda me considero jovem, a gente tem que trabalhar muito para conquistar o nosso sonho. Mas não pode trabalhar muito para o resto da vida, porque talvez essa conquista você não consiga desfrutar dela. Então, dentro do meu dia a dia, dentro da minha semana, eu separo a quantidade de horas que eu vou determinar para cada negócio. Não é uma hora igual. Por exemplo, eu trabalho menos na academia porque já anda mais sozinho. Depois de alguns anos, o cowork já tem um gestor que consegue fazer as coisas andar. Então, você determina um tempo da sua vida para você fazer as coisas acontecerem. Nem que seja brevemente, uma reunião de 1 hora, para você pontuar e resolver os problemas. Ok, então essa semana eu vou dedicar só 1 hora para aquele negócio. Atualmente, eu dedico mais tempo para o negócio mais novo, que é o time de futebol. Então, quando abriu a academia, como eu não era uma pessoa que tinha que dar aula, estar presente no local, eu só cuidei da parte de publicidade e infraestrutura, e a coisa andou sozinho. No cowork, dependeu muito de mim na época da pandemia, porque eu era a pessoa que conseguia alugar as salas, que tinham relacionamento. Mas quem cuidava da relação interna é meu sócio, o Valmir. Então, eu arrumava os inquilinos e o Valmir faz a relação de mantê-los. E quando está esvaziando, quando o inquilino vai embora, o Valmir me aciona. Caí, tá precisando de publicidade aqui, precisa trazer. Aí eu vou lá e volto de novo para o meu negócio. Então, para mim, empreender é saber administrar o seu tempo e cativar para cada coisa que você tem. Equilíbrio. Às vezes, uma coisa precisa de mais tempo. Por exemplo, no começo do ano, a gente precisa de mais tempo no cowork, porque as pessoas procuram as salas comerciais para alugar, para poder montar a sua empresa. Então, você precisa determinar mais tempo lá. Já no meio do ano, o time de futebol precisa, porque começa o Campeonato Paulista, tem que escrever atleta. Tal. Então, o meu tempo é distribuído durante o ano. Trabalha-se mais em algumas coisas em janeiro, fevereiro, e trabalha-se menos em outras. E aí, assim, a gente vai conseguindo administrar o nosso tempo.
E querendo ou não, um ligou o outro, né? Às vezes, quando você tá mal na vida profissional, em casa você não fica bem, discute tudo. Então é bom manter tudo bem equilibrado. Muito diálogo, viu? Sim. Vocês são jovens ainda. Não espero que casem tão cedo. Vivam bastante Sim. a vida. Namorem bastante. Conheçam bastante pessoas. Mas entendo que depois que você tomou a decisão de casar, é uma relação de muito respeito, Sim. de muito diálogo, de muita compreensão. Porque talvez a minha ausência na minha casa não é só com a minha esposa e com minhas filhas, é por um bem maior. Então, abrir para elas a importância. Quando eu comecei o time de futebol, eu chamei desde a grandona até a pequenininha. Eu falei, papai vai ficar mais ausente porque eu estou indo realizar o meu sonho de vida. E aí a pessoa vai entendendo o que você quer. Sim. Né? Mas quando eu estou presente, eu estou presente. Se eu estou em casa, eu não fico no celular, estou em casa. Dá Hoje, atenção. por exemplo, eu tive o prazer das 10h30 da manhã estar jogando aquele brinquedo de, sabe, de pegar tapa com a carta, com a minha Aham. filha em Sei. casa. Olha que coisa legal. Segunda-feira, 10h30 da manhã, eu estava com a minha filha em casa. Muito legal. Mas eu distribuí meu tempo para isso. Sim. E às vezes é um tempo meio doido, né? Normalmente as pessoas acham que trabalhar é das 9 às 17, das 9 às Sim. 18 no horário comercial. Não, não mais. Não existe mais o horário de trabalho. O horário de trabalho é de acordo com o que você vai se adequando. Sim. Então, adequar o meu tempo para aquilo que eu tenho que fazer. Atualmente, como que você enxerga com os seus próximos passos para o Guarulhos FC, tipo Academy, e para o Guarulhos Futebol Clube como um todo? Há novos projetos ou sonhos que você gostaria de realizar? Esse momento é um momento de pensar em crescer. Uhum. Então, o Guarulhos ele já se consolidou como time. Nós já disputamos vários campeonatos. A gente colocou atletas em diversos clubes daqui de Guarulhos, de São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. Então, ele está muito na fase inicial, né? Mas era o mais difícil, porque eu sempre pensei assim, como é que a gente vai conseguir montar um time de futebol competitivo? Porque eu posso ter um clube e ele não tem resultados. E é normal, ele não precisa atingir resultados. Eu tenho um clube, ele compete. E competir não nos dá o direito de você ganhar ou não. Agora, a gente ganhou alguns títulos. E aí eu senti a necessidade de começar a ter mais tempo dedicado ao clube. Tanto que hoje, tanto a academia como o co-work, a empresa de publicidade, existem gerentes ou sócios que cuidam para mim da relação. Uhum. E eu estou dedicando meu tempo integral ao clube, porque é o meu sonho, é o meu propósito de vida. Então, hoje a gente começou a expandir para os 4 cantos da cidade. Então, a gente vai ter uma escolinha de futebol na Vila Galvão, outra escolinha de futebol lá no Macedo, estou abrindo uma escolinha de futebol lá na região de São Domingos do Micail, em breve em Isso aí. Cumbica, depois uma escolinha no Pimentas, para que a gente tenha mais pessoas praticando Sim. esporte e possivelmente mais atletas, né? Então, esse tempo de expansão, por exemplo, é o tempo que acontece agora, porque os pais vão se preparar para que o ano que vem ele comece a fazer uma escolinha de futebol. Uhum. Então, a gente começa a divulgar, fazer as avaliações, que são as chamadas peneiras, começa a analisar os atletas onde vêm, que na semana passada, na terça-feira, estava um tempinho meio que ia chover, não ia chover, a gente tinha uma avaliação lá no campo do Macedo. Foram mais de 150 pessoas lá, crianças, para a gente olhar. Como é que você consegue olhar 150 crianças jogando futebol num partido Isso, de hein? 1 hora? Então, a gente abriu mais períodos de avaliação para que a gente pudesse olhar mais aquelas crianças. Porque a gente pode ser injusto até. Às vezes você viu só um menino 5 minutos jogando bola, você não vai dar para saber se ele vai ser atleta ou não. Então, a gente consegue ver com mais tempo. E os professores já têm esse dom, né? Do jeito que o menino corre, o porte físico, como ele se comporta, já sabe que está meio encaminhado. E os que não estão encaminhados, a gente está proporcionando uma escolinha de futebol. Uhum. Então, ele vai lá aprimorar a sua aptidão de ser jogador para que um dia ele possa se tornar atleta. E você falou sobre expandir, né? Você pretende expandir não só as empresas que você tem, podem ser outras, sabe? Outras categorias, lugares, para outros estados, outros países. Você pretende? Não, o meu sonho mesmo e meu legado é estar na cidade de Guarulhos. Hum. Então, acho que quanto mais escolinhas de futebol tiver na cidade, quanto mais o clube Guarulhos FC se fortalecer, mais eu atinjo o meu objetivo. Sim. Que é ter um time de futebol disputando a primeira divisão, o Campeonato Brasileiro, jogando futebol em alto nível aqui na cidade. Então, a minha ideia é muito voltada para a cidade de Guarulhos mesmo, tá? Os próprios painéis de LED, eu já tive a oportunidade de abrir em Santo André, em São Bernardo, mas é justamente aquilo que a gente falou. Se eu não estou tendo tempo para poder administrar em Guarulhos, como é que eu vou conseguir me deslocar até Santo André para formar a equipe e fazer um trabalho lá? Então, eu concentro tudo na cidade e vivo a minha cidade, que é uma cidade muito rica, viu, gente? Guarulhos é uma cidade que tem um orçamento de quase 7 bilhões para distribuir. Uma população que tem condições financeiras para fazer muita coisa. Se eu buscar muito fora, eu acabo perdendo o foco daquilo que eu quero e o tempo de deslocamento. Então, eu adoro ir trabalhar e gastar 5 minutos para ir para o escritório. Ótimo. Né? Eu saio dali e vou até o escritório, é 5 minutos. Olha que coisa boa.
Imagina se eu fosse ter um escritório em São Paulo, demorar 2 horas de trânsito, isso me mataria. Então, por Sim. isso que eu foco em trabalhar em Guarulhos. Já tem algum aluno seu que tá jogando no Corinthians, no Palmeiras? Já tem. Nós formamos agora, no começo do ano, nós encaminhamos 3 atletas para o Corinthians. O Vini Esteves, o Léo Abacione e o Rafael Messias, que eram jogadores do Guarulhos, que foram campeões por nosso time no ano passado e já nesse ano já ingressaram no Corinthians. E agora, recentemente, a gente encaminhou o João, que é o João Paulo, que foi para o Palmeiras. Sim. Tava a avaliação, passou. Mas tem vários atletas aí que é nosso que está fazendo avaliações e testes em clubes, né? Tem atleta que está no Red Bull, tem atleta que está no São Paulo, então ainda está no período de avaliações. Da mesma maneira que eu fiz a avaliação para o meu clube, que é menor, os nossos atletas já estão no nível maior, tá indo para clube maior, né? Interessante. Eu acho muito legal também que você consegue conciliar todas as suas fases da vida, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente não deveria trabalhar para sobreviver, né? A gente tem que trabalhar para fazer uma viagem, para curtir, aproveitar os filhos. É Eu acho- muito importante isso. Sim, eu acho muito legal que você consegue conciliar tudo. Normalmente as pessoas viram refém do seu próprio empreendimento, né? Porque elas dedicam tanto tempo, tantas horas para o seu próprio negócio que esquece de viver. Uhum. Esquece de pegar a família, fazer uma boa viagem, de pegar a esposa, né? Ir no cinema. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante na vida. Às vezes, num período da sua vida, você pode trabalhar mesmo. Vou ficar 3 meses trabalhando direto e tal. Tá bom. Então, você foca naquilo que você tem que fazer, mas não esquece que você tem o compromisso de vivenciar isso, né? A gente precisa dessa energia. Eu, por exemplo, gosto de jogar bola. Eu não sou um atleta profissional, mas eu jogo lá a bola toda terça-feira, todo sábado eu vou jogar, que é o meu tempo. Né? Às vezes eu vou, jogo, às vezes até videogame, gosto de jogar videogame, então é o meu tempo. E o tempo da viagem é o tempo com a família, né? No meu caso, por exemplo, eu faço um planejamento de uma viagem uma vez por ano, no mínimo, com a minha esposa, só eu e minha esposa, sem as crianças, que é perto do nosso aniversário de casamento. Então a gente já planeja a viagem nesse ano, que é dia 25 de novembro, e nessa viagem a gente já está planejando a próxima do outro ano. E já está pagando a viagem. Então, na viagem, neste dia, a gente escolhe o destino e aí a gente vai para o próximo destino. E com as crianças, né? Eu fui candidato a vereador nessas últimas eleições, chamei a família e falei, eu vou ficar ausente por um período, mas depois a gente não vai ter, eu falo, quantidade, é qualidade do tempo. Talvez eu não vou ter muito tempo com eles no período da campanha, mas eu vou pegar um dia, nós vamos pegar uma manhã inteira, nós vamos para um motel fazenda, por exemplo. Então, você ter a qualidade do seu tempo com eles. Sim. É diferente do tempo contínuo. Não, estou sempre com elas. E agora eu vou ter um pouco a rotina. Porque a minha esposa ainda, ela força muito a questão. Leva as meninas na escola. Para eu não ter essa distância delas, né? Então, eu levo todos os dias de manhã as meninas na escola. Às vezes, pego sempre à tarde para poder ter esse tempinho com elas. Nessa loucura de trabalhar o dia inteiro, né? Sim. E se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens empreendedores ou esportistas iniciantes, o que você diria sobre a perseverança e sobre o caminho que escolheram seguir? Olha, o que eu posso dizer é que toda pessoa tem que ter seu sonho. Todos eles têm que buscar se planejar para realizar o sonho. Porque viver de um sonho não é só você ter vontade, é você ter conhecimento de como atingi-lo, né? Eu hoje estou vivendo o meu sonho, que lá atrás, quando eu era jovem, queria montar um time de futebol. Sim. Mas eu tive que ter um entendimento que para poder viver esse sonho eu precisaria de tempo, de dinheiro, de conhecimento e que tudo no seu tempo aconteceria. Muita fé, muita perseverança. Porque às vezes você acha que, não, eu quero viver um sonho. Você tem respaldo da família para isso. Mas você está preparado? Você buscou autoconhecimento? Você entende quais os problemas que você vai enfrentar e quais as consequências que você tem de ir seguir o seu sonho? Eu acho que todos têm que ter a busca de ter um foco e ter o sonho, mas precisa se planejar. Estudar, compreender que vai ter problemas, não desistir fácil e saber que se você tiver alguns percalços na vida, você tem a sua família para se apoiar e você tem Deus para você fazer as orações. Sim. Então, acho que é muito importante que toda pessoa que está nos assistindo entenda isso. Você pode ter o seu sonho, você tem o direito de segui-lo, mas faça um planejamento de vida para que você atinja ele. É isso. Olha, Kay, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Sem dúvida, foi um Pod Educando muito legal, que trouxe vários ensinamentos sobre o que a gente fazer, de como a gente agir. E a gente trouxe muito aprendizado com isso. Sim, sua presença foi maravilhosa aqui com a gente. Eu que agradeço vocês, agradeço o colégio também, né? Sim. É importante o colégio Bonvenuto ter essa iniciativa do Pod Educando, não é isso? Uhum. Com a Maria Eduarda e a Ana Luísa Oliveira. Isso. E a Ana também ali no bastidor, né? É isso mesmo. Bom, gente, é justamente isso. Eu fico feliz de participar do programa como esse, porque a gente consegue mostrar para a sociedade o quanto é difícil,
mas o quanto é prazeroso dividir a nossa vida de empreendedor, de sucesso com vocês, tá? E às vezes na vida, sucesso não é só ter dinheiro. Sim, Sucesso é atingir o equilíbrio entre família, dinheiro, trabalho e o propósito de vida. sim. Então, o meu propósito de vida está acontecendo, é fazer com que esses jovens tenham oportunidade de praticar esporte, que se tornem cidadãos melhores, pessoas melhores e fazer com que isso cresça para os outros. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Olha, gente, foi isso. Muito obrigado para quem ficou assistindo até aqui. Fiquem atentos no canal que vão sair vários outros Pod Educando. E muito obrigado por estarem assistindo. Tchau.